A minha diretora Isabel hoje está com um auxiliar incrível, né? O Arthur, nosso filho. Bom, diante da luz higiênica desse sol que nos assiste, eu quero lhe chamar a atenção para o fato do PT, Partido dos Trabalhadores, ter emitido uma nota se defendendo antes de ser acusado. Você já viu isso? Só se falou no PT quando o hacker disse que tinha intenção de vender o seu material roubado ao PT. Ora, a intenção do hacker não significa culpa do PT, mas o PT logo correu para emitir uma nota. Se emitiu porque sabe que foi mais do que isso. Essa é a minha lógica. Me desculpe, mas essa é a minha lógica. A outra coisa é o seguinte, eu tenho falado dia e noite aqui sobre a natureza humorística desse estelionatário trapalhão, desse tal de vermelho, Walter Delgatti Neto, né? Querer convencer a gente que... Quando já viu estelionatário, ainda mais pé de chinelo como ele, fazer um serviço sujo desse, sem levar dinheiro, por amor à pátria, à lei, à Constituição? Bom, na prática, o PT usou e abusou da Agência Brasileira de Informação para fazer isso. O PT tem experiência nos governos do Lula e está aqui, ó, no meu livro, O que Sei de Lula, que está aqui atrás de mim. Tá toda a ação da ABIN, que na verdade é a Agência Brasileira da Burrice. Outra coisa é o seguinte, quem não tem ABIN, caça com hacker, né? A ABIN agora está do lado oposto, né? Pois é. E a Manuela Dávila, que já convidou um ex-ministro para ser advogado, antes também de ser acusada. Não está acusada de crime nenhum, né? Bom, isso aí me faz levar a crer que o PT pode ser o mandante desse negócio. É preciso apurar com tranquilidade, mas agora se acrescenta... Eu tenho feito observações diárias esta semana a respeito das coincidências de calendário. Mas eu confesso que o Merval Pereira me superou no Globo hoje. A coluna do Merval no Globo, que a Isabel me chamou a atenção para ela, quando eu estava fazendo o meu comentário para a Rádio Eldorado, e por isso que eu não abri o comentário com ela, é coincidências de datas. E eu vou ler porque ela repete, mas fecha com uma forma mais lógica, com a competência que o Merval tem, essa história. É o seguinte, a coluna do Merval, que eu não vou ler a coluna toda para não ter um tempo, mas eu vou resumir o que tem sentido e lógica. Glenn Greenwald visitou Lula 9 dias depois de receber as mensagens roubadas da Lava Jato. Glenn Greenwald visitou Lula em 21 de maio. Né? O hacker só atacou o telefone celular de Sérgio Moro 2 semanas mais tarde, 4 de junho. O hacker Walter Delgatti Neto diz que procurou Manuela Dávila no Dia das Mães, 12 de maio. No mesmo dia, Glenn Greenwald entrou em contato com ele pelo Telegram. É a versão deles, é a história deles. A 21 de maio, Glenn Greenwald foi visitar o Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba para fazer uma entrevista com ele, que havia sido autorizada pela Justiça no começo do ano. É certo, portanto, que Greenwald já tinha o material quando conversou com Lula na cadeia. No dia 9 de junho, 19 dias depois da entrevista, o Intercept Brasil começou a divulgar as conversas hackeadas. Entre o primeiro dia em que o hacker fez contato com Glenn Greenwald e a publicação, passaram-se exatos 29 dias, 4 semanas, na conta do Merval, hein? Vão acompanhando. Se quiser ver o Merval no Globo, é só abrir a coluna dele e ler. Glenn Greenwald, ao publicar os diálogos, segundo o Merval, declarou: ficamos muitas semanas planejando como proteger a nós e a nossa fonte contra os riscos físicos, riscos legais, riscos políticos, riscos que vão tentar sujar a nossa reputação, aspas. No fim do mês de abril, no dia 27, uma entrevista com Lula foi publicada pela Folha e El País como se fosse premonitória. O ex-presidente garantindo que tinha a obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Dallagnol e a sua turma. Ahá! Isso eu já falei, né? Lembra que eu falei do spoiler? Na semana passada eu falei do spoiler do Lula. Aí
O professor Modesto Carvalhosa, que vem me acompanhando, me mandou agora há pouco, eu ia gravar e tive que voltar ao computador para imprimir o que ele me mandou, uma colaboração dele a essa discussão sobre se as mensagens que a Folha continua reproduzindo de forma ensandecida se confirmarem. Texto do professor Carvalhosa que eu assino embaixo. A Central Única da Corrupção persiste na despudorada campanha de desinformação do povo brasileiro com clara intenção de confundir a opinião pública. Essas publicações de origem criminosa ferem de forma absoluta a ética jornalística. Afirmam que houve conluio entre os membros da Lava Jato para condenar Lula e demais delinquentes de todos os partidos políticos e do setor privado que foram condenados por todas as instâncias judiciais com base em toneladas de provas e de confissões. Entenda-se, a Organização da Justiça do Brasil, e eu estou lendo porque eu não sou capaz de reproduzir isso de memória, eu não entendo nada de direito, estou passando aqui uma aula do professor Carvalhosa. A Organização da Justiça no Brasil é formada pela Polícia Judiciária, Polícia Federal, Polícia Civil dos Estados, pelo Ministério Público, procuradores da República, promotores e procuradores de justiça, e pela magistratura. São instituições do Estado dedicadas à defesa e pacificação da sociedade que se comunicam todo o tempo. Utilizam escutas telefônicas, buscas e apreensões, audiências de custódia, informações com pedidos de habeas corpus, prisões temporárias e preventivas. Já a partir da primeira fase policial, o juiz interfere constantemente nas investigações. Interrompo o professor Carvalhosa para acrescentar o depoimento pessoal numa entrevista ao meu blog da juíza Denise Frossard, do Rio, famosa, porque pôs a cúpula do bicho lá no Rio na cadeia. Cabe, inclusive, ao magistrado, segundo Modesto Carvalhosa, espontaneamente incluir provas nos processos, independentemente da iniciativa dos promotores. A respeito, os promotores de justiça sentam-se em todas as audiências ao lado do magistrado, como membros integrantes do julgamento, interrogando os réus. Os promotores de justiça, na qualidade de titulares do processo penal, não têm interesse próprio na causa, a não ser de defesa da sociedade, podendo também propor tanto a absolvição como a condenação dos investigados e réus. Os promotores de justiça podem substituir os magistrados ou suprimir o processo de julgamento dos réus que, em delação premiada, apontam os demais membros da organização corrupta que integram. Nesses casos, os promotores de justiça estabelecem as penas que deverão ser justificadas perante o respectivo magistrado no aspecto apenas de sua razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, essa interlocução permanente entre polícia, promotoria e magistratura é absolutamente constitucional. Não existe qualquer conluio entre os integrantes do sistema judiciário, como sugere a Central Única da Corrupção. Não nos deixemos confundir por esses crápulas que fazem uma sórdida campanha para extinguir a Lava Jato, inspirados no que ocorreu com a Operação Mãos Limpas na Itália nos anos 90. Não vão conseguir a anulação das condenações e a volta ao convívio da sociedade desses saqueadores dos cofres públicos que se apropriam dos recursos da nação. Nesse sentido, aconselho a leitura de outra entrevista no meu blog, de Tamé Madelon. Madelon é promotora que foi da Lava Jato aqui em São Paulo. Agora, hoje, eu vou tratar de outro assunto aqui, não sei, não tenho pouco tempo, mas vamos lá. Eu hoje fiz um comentário na Rádio Eldorado sobre os disparates de um bolso-outro a respeito do bate-boca entre Jair Bolsonaro e Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz é um petista, fracassado como PT. Disputou uma cadeira na Câmara Municipal do Rio e perdeu. Jair Bolsonaro é um vencedor. Ganhou a presidência da República na eleição em 2 turnos, elegeu um filho senador, um filho deputado e um filho vereador. Não estou fazendo um juízo de qualidade, estou só dizendo a diferença que há entre os dois. Só que aí o Jair Bolsonaro assume a presidência e, assumindo um discurso que ele tinha quando era capitão reformado e deputado do baixo clero da extrema-direita, em vez de estar usando a sua responsabilidade de presidente, e chama o Felipe Santa Cruz para o lado dele, quer dizer, como adversário, como estivesse num ringue. Aí eu
eu reprovei isso no comentário da rádio e chamei o apoio de Janaína Pascoal, a milionária de votos, a parlamentar mais votada da história do Brasil, 2 milhões de votos, para deputada estadual de São Paulo pelo PSL. Janaína Pascoal dizia: melhor seria que ele deixasse de se manifestar a esse respeito, tomasse mais cuidado com as falas em geral. Essas falas findam, nublando as boas ações do governo. Ela disse à coluna do Estadão. E disse mais, e eu quero usar isso como um lema para nós: estamos todos na torcida pelo sucesso do governo, mas o presidente precisa ajudar. Essa sucessão de confusões acaba prejudicando demais. Lucidez completa. O governador de São Paulo, João Dória, considerou inaceitável e infeliz a fala do presidente Bolsonaro sobre o pai de Felipe Santa Cruz. Acabou a campanha de 18, quando o Dória apoiou o Bolsonaro, e agora começou a de 22, quando pretende ser seu adversário. O problema é que o Bolsonaro disse que sabia da morte do pai, do Fernando Augusto, de Santa Cruz de Oliveira, ex-militante da Ação Popular, de uma forma mal educada e cruel, né? Porque ele foi morto pela tortura mesmo, pelo doicode, como atestou o atestado de óbito dele, que foi entregue a semana passada pela Comissão de Mortes e Desaparecidos do Ministério dos Direitos Humanos do governo federal. Então, a pretexto de sanar um erro dele, Bolsonaro, que não recorreu contra a decisão do juiz de fora, contra o Adélio, e que atribuiu equivocadamente à OAB. A OAB luta pelos advogados. A OAB hoje, o Bolsonaro, só você não percebeu. É um sindicato de advogado abonado, comandado por um petista. E você quer o quê? Mas a OAB não tem decisão na justiça. A OAB age como tal. A decisão foi do juiz e você perdeu o prazo do vencimento. E o inquérito foi da Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, e a você. Então, Bolsonaro, não vá encobrir esse tipo de falha sua, chamando adversários sem a menor força, que não podem competir com você, para o ringue, para o seu lado. Vamos acabar com isso. E para de ser bolsorroto, né? A minha avó dizia que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quem fala muito dá bom dia a petista, né, presidente? Direto ao assunto, em té, e sua verdade nos salvará.